aniversário, amém? Vamos lá. Aí nós encerramos Nárnia semana passada, por quê? Tinha mais umas três mensagens sobre Nárnia, só que vamos fazer a segunda temporada no ano que vem. Estou esperando a Netflix agora liberar os filmes, né? Produzir os filmes, estou brincando, tomara que seja rápido. Pra gente, no ano que vem, a gente fazer. Eu não prolonguei, queridos, porque eu tenho mais 2 séries para fechar esse ano. Nós vamos começar hoje a série que chama Gente Como a Gente. Nós vamos falar bater na porta de algumas famílias das Sagradas Escrituras e vamos ver um pouco sobre a vida de algumas pessoas, de alguns personagens bíblicos que com certeza você vai se identificar com algum deles. E aí em novembro, vamos fechar em outubro essa série. Em novembro nós vamos começar aquela série que eu falei com vocês. Nós vamos falar sobre homossexualidade, celibato, divórcio e amizade. Então serão 4 domingos. Não defini o nome da série ainda, estou ainda estudando, pensando. Então seria agora em outubro, mas eu preciso de um tempo maior para me aprofundar no assunto, né? Então vamos aí em novembro, não perca. E vamos iniciar hoje a série Gente Como a Gente. Gente, pega a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia na sua mão, vamos abrir o texto sagrado. Queria começar, a fim de introdução, a gente começar contando uma história para vocês. E eu comecei a pensar no nome dele, vou trocar o nome dele quando eu li essa história, vou trocar porque o nome dele é em inglês. Aí eu vou tentar outro nome para ele. O nome dele vai ser Carlos, esse cara. O Carlos, ele é um cara bem velho, tá? Bem idoso assim, tá chegando já na parte do fim da vida, tadinho. Ele trabalha no escritório, em uma determinada empresa, limpando o chão dessa empresa. Então é um cara assim, que trabalha com muito zelo, ele gosta muito, né? Ele faz com muita excelência, ele não gosta do que ele faz. Mas a história dele é um pouco peculiar, que você vai conseguir identificar talvez com as escrituras. A gente vai chegar lá. É muito engraçado porque ele escolheu trabalhar de madrugada nessa empresa. Porque de madrugada não tem ninguém no prédio da empresa. Então ele fica lá, limpa o chão, limpa os detalhes do chão, as marcas de sapato dos advogados daquela empresa sujam o dia inteiro. Ele fica a madrugada toda lá limpando. E ele é um cara assim, que é muito engraçado, que aqui tem aquela plaquinha de piso molhado, ele coloca, mas a empresa está vazia, mas ele coloca assim mesmo aquela placa lá de piso molhado, mesmo não tendo ninguém nessa empresa. Só que aí, ele escolheu trabalhar nesse horário de madrugada, porque ele está querendo se esconder das pessoas, porque ele fez algo muito grave, ele cometeu um crime. E aí, para ele não ser preso, ele fugiu. E aí ele era um cara muito bem sucedido, ganhava muito dinheiro, ele era um executivo, mas agora passou a ser faxineiro, trabalha de madrugada para poder ter o seu sustento. Então ganhava muito dinheiro, passou a ganhar um salário mínimo. E aí, enfim, trabalha dessa forma. Até então vocês vão conseguir identificar quem é essa pessoa das escrituras, né? Mas a história se a gente for falar mais detalhe dele, ele é um cara que, igual eu falei para vocês, que ele trabalha com muita dedicação. Ele não vai embora enquanto não dá o horário dele de ir embora. Ele sempre termina o serviço, a limpeza, 1 hora antes. Só que aí, essa 1 hora antes, ele vai lá, guarda o balde, né? Guarda os utensílios de limpeza e fica lá sentado esperando da hora dele ir embora. Por quê? Ele já fez coisas erradas lá atrás. Ele já cometeu um crime lá atrás e ele hoje procura tentar fazer tudo corretamente. Tem mesmo os detalhes. A vida dele foi assim, totalmente transformada. Só que a saúde dele já não é a mesma, né? Ele é um cara que já está com problema nos ossos, né? Um problema nas articulações. A saúde desse cara já não está muito boa. Então ele era, como eu falei para vocês, ele era um cara que tinha uma vida financeira excelente, né? Há muito tempo atrás, antes do balde, antes desse uniforme da manutenção que ele trabalha nessa empresa, antes desse escândalo. Só que poucas pessoas sabem desse escândalo, porque justamente o objetivo dele era esconder essa história, é o segredo dele, né? E essa história, querido, é uma história verídica.
Só que eu mudei um pouco, mudei o nome, mudei um pouco o contexto, eu trouxe ela mais para os nossos tempos hoje. Talvez se eu virar e falar o nome, vocês vão conseguir identificar quem é. Mas o que aconteceu? Essa é a história de um sonho talvez perdido. Porque ele vivia uma vida muito boa, ele tinha planejamentos, ele tinha sonhos, ele tinha projetos, mas por conta de uma atitude, um erro que ele cometeu, desestruturou tudo, mudou todo o percurso, o rumo da vida desse cara. O executivo então ele se torna um fugitivo. E aí, o que aconteceu com ele? Carlos, ele matou uma pessoa. Carlos, ele estava passando um determinado momento da vida dele, estava passando, ele viu duas pessoas brigando, e aí ele, para fazer justiça, ele viu que o assaltante, o bandido, estava batendo num cara que era inocente. Ele foi lá e matou esse bandido, e aí matou esse cara, e aí muitas pessoas ficaram sabendo naquele determinado lugar, e ele vai lá e foge. E ele é um cara assim, ele não conta para ninguém, mas talvez ele viva com um remorso dentro dele, né? Depois passou muitos e muitos anos, ele está com a idade mais avançada, mas ele tem um sentimento, um remorso do que aconteceu. E eu fiz um paralelo com as nossas vidas, porque ele fica naquela expectativa assim: nossa, minha vida poderia ter sido diferente. Talvez ele fique com aquele sentimento assim: nossa, se eu tivesse feito de uma forma diferente, minha vida seria totalmente oposto do que eu estou vivendo hoje. Aí eu pensei na gente, acontece muito isso com a gente. A nossa juventude fala assim: nossa, se a gente for analisar lá atrás, nossa, se eu tivesse começado aquela faculdade, consegui uma bolsa quando eu saí do ensino médio, se eu tivesse feito aquele curso, como que a minha vida seria hoje? Nossa, lembra lá atrás, na época de colégio, nossa, quando eu atingir maioridade, eu vou para os Estados Unidos, vou sair aqui do país, eu vou, planeja, você já planejou? Acontece com você? Eu coloquei aqui, não, tem gente que pode ser pensar, não, eu vou crescer, eu vou ser um médico em um país top, eu vou ser um excelente psicólogo, eu vou ser um professor excepcional, planejamentos enquanto a gente é jovem. Só que aí passou 20 anos, coloca a sua vida aí, passaram assim uns 10 anos, você conseguiu pôr em prática? Lembra dos seus sonhos lá de trás, os seus planejamentos lá de trás? Talvez você tinha uma vida excepcional, ganhava muito dinheiro, e aí por um erro, ou talvez uma decisão que você tenha tomado na sua vida, a sua vida mudou radicalmente por conta dessa decisão. Então, alguns sonhos, você pode analisar assim, não, olha para trás, alguns sonhos se tornaram realidade, outros não. Aí você pensa assim também, nem todos os sonhos deveriam se tornar realidade, porque não seriam bons que eles se tornassem realidade. Faz essa retrospectiva. Aí coloca a primeira frase aí. Talvez você tenha mudado de direção. E mudar de direção na vida não é algo trágico, mas perder a paixão pela vida, sim. Algo acontece conosco nesse caminho. Convicções sobre como mudar o mundo transformam-se em compromissos para pagar as contas. Em vez de fazer algo importante, nós nos contentamos em ganhar o salário. Já aconteceu com você? Você começou sua vida assim: não, eu vou mudar o mundo, eu vou revolucionar, eu vou ser um excelente profissional, eu vou fazer isso, eu vou acontecer. Só que as suas prioridades vão mudando. Decisões erradas, ou talvez decisões coerentes você possa ter tomado durante a sua vida, mas aquelas convicções, aqueles desejos, aquele sentimento de mudar o mundo, talvez você substituiu por ganhar um simples salário numa empresa para manter o seu sustento, porque a fé e o desejo, a ambição, porque é uma ambição boa, né, gente? Já não tem mais, né? E aí, Carlos, ele não gostava, essa era a situação dele. Ele tinha tomado uma decisão errada, estava ganhando um salário mínimo, que era o que ele podia fazer. E muitos, talvez aqui, possam estar nessa situação. Tomou uma decisão errada lá atrás e está vivendo a vida hoje como pode. Aí está aquele sentimento: tudo que eu podia fazer, eu fiz. Aí você pode ser que você esteja: não, a minha vida vai mudar mais. Eu estou ganhando um salário mínimo, mas é o que tem, porque é consequência do que eu fiz.
Eu perdi tempo, acabou, estou velho, não vou casar mais. Aquele desespero de quem não casou ainda. Vou pregar sobre celibato, então você vai ficar tranquilo, tá? Você pode ficar em paz. Quando você entender o celibato, você vai... Tô brincando. Chamado não é meu não. Nem meus pais, vou fazer. Desculpa aí, né? Carlos, ele estava sentindo assim, não, ele já tinha aceitado a vida medíocre que ele estava vivendo. Só que tudo mudou. Volta naquela primeira para mim, Thiago. Tudo mudou quando de repente ele, não. Volta. Você entregou meu ouro aqui, filho. Isso. Tudo mudou quando de repente ele estava lá limpando. O balde começa a ficar quente. Os pentecostais piram nesse momento. Começa a pegar fogo o balde da limpeza dele. E aí ele escuta uma voz falando, Carlos. Aí Carlos falou assim, mano, não tem ninguém aqui. Eu estou limpando sozinho esse prédio. Aí ele começa a chegar perto para ver que a água dentro do balde não estava fervendo. Estava extremamente quente. Quem estava a 3 metros de distância conseguia sentir aquela quentura. Eita glória. E aí Carlos começa a chegar perto, mas de repente a voz fala assim para ele, Carlos, tire os seus sapatos, porque você está pisando num lugar puro, num lugar santo. Já identificou? Tem graça, você está... Eita glória. Fala aí para mim, passa para mim aí. Ele teve algo sobrenatural aconteceu com esse cara, porque aí começou a pegar fogo. Aí eu vou estar assim, seria mais incrível se eu dissesse que Deus estava falando a partir de um arbusto em chamas para um pastor chamado Moisés. Faria mais sentido para você? Agora faria mais sentido, mas é isso que acontece. Deus poderia ter falado com alguém a partir de um balde? Sim. Aí faz mais sentido porque é uma história, o arbusto pegando fogo, a sarça ardente, nós já escutamos ela. Por isso que faz muito mais sentido para nós. E às vezes Deus fala com você de formas inusitadas e você talvez não tenha prestado atenção. Por isso que eu trouxe a ilustração desse balde. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Vamos nos lembrar da história? Moisés e Carlos, eles ficaram assim, em estado de choque com aquilo que eles estavam vendo. E a história de Carlos e Moisés é uma história muito parecida. Por quê? Queridos, Moisés, deixa aberto em Êxodo 3. Moisés, ele foi, todo mundo sabe que a vida desse cara foi um milagre. O governante daquela época lançou uma ordem de que todos os bebês que nascessem do sexo masculino tinham que ser mortos. E foi justamente na época, no tempo em que quem nasce? Moisés. A vida desse cara foi preservada. Essa série chama Gente Como a Gente, eu quero que você se veja dessa história. A vida desse cara foi um milagre. Talvez seu nascimento tenha sido um milagre. Seu parto tenha sido feito de fósseis, não sei. O meu foi. Tadinha da minha mãe, coitada. Foi de fato um milagre, porque minha mãe, quando namorou com meu pai, ele tinha uma doença chamada hepatite B. E hepatite B você pega pelo sangue. Então, quando minha mãe me fez, meu pai tinha acabado de sair do hospital, ainda estava com a doença, e aí, eu estava até conversando com ela essa semana, assim, ele voltou do hospital, namoraram, ela engravidou de mim, passou-se um tempo e ele morreu. Tipo assim, ele morreu, tinha 2 meses. Mas, tipo assim, depois eles não tiveram mais relação sexual, ou seja, tinha que nascer. Cara, vou gravar um DVD com uma história dessa. Cara, eu acho que...
Bom, eu tenho um chamado. Eu tinha que nascer. Aí depois de 2 meses que eu nasci, meu pai faleceu. E eu não peguei. Quando eu nasci na época, nasci em 1987, me mandaram para São Paulo para fazer vários exames e eu não contraí hepatite B. Talvez a sua vida tenha sido, o seu nascimento tenha sido um milagre. E o contexto totalmente desfavorável, você nasce. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele nasceu num contexto todo desfavorável. Só que aí, ele foi adotado pela nobreza. A vida dele foi preservada, a mãe dele foi a babá dele. Vamos correr com a história para a gente ganhar tempo. Então, um israelita criado no palácio egípcio, né? A parte da sua linhagem era escravo, mas ele era um privilegiado ali dentro, né? Ele comia na mesa real, ele foi educado nas melhores escolas. Aí a sua mãe foi a sua professora, né? Foi a que ensinou. Só que aí no capítulo 2 de Êxodo, volta um pouquinho, no versículo 11, vai nos contar o seguinte: anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante a sua visita, ele viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Aí ele olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, ele matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, ele viu 2 hebreus brigando. Aí ele vai: por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés, ao que havia começado a briga. Aí o homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como você matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Foi um milagre o nascimento do cara. O cara chegou no auge, foi preservada a vida dele, começou a comer na mesa, começou a ter tudo do bom do melhor, mas por uma decisão errada na sua vida, ele teve que fugir e abrir mão, perder tudo o que ele tinha. Deixou jantar com os chefes de estado para poder contar cabeça de ovelha. Você sabe da história que ele chegou lá na terra do cara lá, do sogro, né? Aí ele casou com a menina lá, que eu sou ruim de nome, e aí casou com ela, enfim, virou pastor de ovelhas. Dificilmente, se a gente analisar essa história, a gente vai ver que Moisés, dificilmente diríamos que Moisés tinha subido na vida. Não, ele sai, para nós, nosso olhar, o cara saiu do palácio, parou de comer com os príncipes, parou de comer naquela mesa real e passou aí para o campo pastorear, cuidar de gente. Um hebreu brilhante e promissor começa a cuidar de ovelhas nas montanhas. Das melhores universidades, ele foi para Lida, na fazenda. Você está se identificando talvez com a sua história? Talvez você não tenha matado ninguém, mas se matou, Deus te perdoa. Não peques mais. Mas talvez uma decisão que você tenha tomado lá atrás na sua vida te fez sair e mudar radicalmente de vida. O seu nível era aqui, ó. Aí você tomou uma decisão, sua vida. Tá falando meu nome? E às vezes você pode pensar o seguinte: olhar para trás e falar assim: nossa, eu acho que não foi uma das melhores decisões. Eu poderia estar aqui hoje. Eu poderia estar comendo com os príncipes, eu poderia estar no palácio, na mesa real, comendo daquele banquete, mas eu estou aqui no campo, contando cabeça de ovelha. Está vendo que tem gente como eu e você na Bíblia? Moisés achou, eu acredito, né, pelo que eu vejo no texto, que essa mudança era uma mudança permanente. Por quê? Eu olhando as escrituras, eu vejo que ele não estava nem um pouco incomodado em cuidar de ovelhas. Sabe por quê? Porque eu e você, nós seres humanos, nós temos um hábito, eu não posso dizer se é hábito, nós nos acostumamos ao ambiente.
Então, ele estava vivendo tudo do bom e do melhor, para se esconder, para não ser preso. E aí ele passa a viver cuidando de ovelha, uma vida mais simples, mais tranquila. Então para ele estava tudo bem. Talvez você tenha cometido algum pecado lá atrás, e por conta desse pecado que você cometeu, você não consegue mais fluir em nada daquilo que Deus mandou você fluir. Sabe por quê? Porque não, eu vou me esconder. Eu vou me esconder porque eu não sou digno. Ou eu vou me esconder porque eu não estou apto a viver ou fluir naquilo que Deus me chamou para fazer. E aí, sabe qual é o problema disso tudo? É que você pode se acostumar a se esconder. Talvez você não tenha cometido nenhum pecado algum, ou é só mesmo uma decisão que você tenha tomado. Falou, não, eu vou me esconder porque eu não sou apto. Eu não estou apto. Vou me esconder. Ou talvez você está se escondendo atrás de uma decisão também, pode ser, mas uma decisão boa. Tem muitos aqui carismáticos que fizeram a mesma coisa que eu, que abandonamos nossa vida, nosso estado, nossa cidade, nossa profissão, e mudamos radicalmente o nível. Sabe qual é o problema disso? Nós, nesse contexto, é que às vezes a gente pode se acostumar com a vidinha, talvez que a gente está vivendo, depois de uma decisão que a gente julga que é uma decisão boa ou direção de Deus. Hudson, como me acostumar? Eu tenho que me acostumar. Nós temos que nos acostumar com aquilo que o Senhor tem para nos oferecer e nos dá todos os dias. Vamos nos acostumando com aquilo que Ele vem provendo a cada dia para cada um de nós. Ótimo. Mas eu estou falando do esconder atrás dessa decisão, do esconder atrás desse pecado, ou esconder atrás dessa determinada atitude que me fez chegar onde eu estou hoje. E foi isso que estava acontecendo com Moisés. Ele acostumou com a vida dele de pastor. Beleza, estava tudo ótimo. Só que as coisas mudam lá no capítulo 3. Olha o que acontece. Versículo capítulo 3. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Aí Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando numa terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo do Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Eu sei bem quanto que eles têm sofrido. Por isso desce para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. As coisas mudaram totalmente. O cara, a idade já estava avançada. Ele estava acostumado com aquela vida. A decisão que ele tinha tomado foi lá atrás. Muitos anos se passaram. Aí de repente tudo muda. Lembra do Carlos? A vida dele estava lá normal, limpando lá, e de repente ele tem um encontro. Algo acontece, uma mensagem, um direcionamento de Deus para ele. Fala: eu quero que você liberte o povo. Aí vem uma pergunta: mas já se passaram tantos anos, eu estou enferrujado,
Há tantos anos eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Deus te mandou às vezes fazer coisas, você fala assim, não, muito tempo já passou. Por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu para cumprir esse propósito? Eu estou velho. Ou já não sei mais nada. Eu já esqueci de tudo que eu estudei. Eu não estou apto para fazer isso. Eu estou falando só de ministério, não. Eu estou falando, sabe de quê? A gente pode ser uma faculdade. Talvez era um sonho seu antigo de fazer lá atrás, e você já negligenciou, jogou para o alto. Por quê? Passou-se muitos anos. Aí Deus pode estar falando com você para você estudar determinado curso para ajudar no reino. Não, eu já estou velho. Já não dá mais para fazer mais nada. Eu quero que você analise a sua vida dentro desse contexto. Pode ser que você te levar uma vida totalmente diferente do que você leva hoje. Aí Deus pega e manda você fazer determinada coisa, Deus te direciona para ir para algum lugar, ou fazer qualquer outra coisa, que aí você analisa a sua vida e fala, eu não tenho condições físicas e nem emocionais para colocar em prática isso que Deus está me direcionando. Por que Moisés? Por que tinha que ser Moisés? Por que tem que ser você? Já fez essa pergunta? Por que eu? O mais miserável, o mais pecador, o mais feio, o não sabe falar, o gago, o gordo. Já pensei nisso também quando eu era. Versículo 11 do capítulo 3, olha a resposta de Moisés aí. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Aí eu fico feliz porque Moisés não deixou só Deus falar e respondeu assim como eu e você responderíamos. Por que eu, Senhor? Por que tem que ser? Por que tem que ser o Moisés de 80 anos e não o Moisés de 20 anos? Por que tem que ser a Aline de 25 anos e não a Aline de 15? Por que você não cumpriu, me mandou fazer isso quando eu era mais jovem? Por que você não mandou eu fazer isso, Deus, quando eu tinha recurso? Por que você não mandou fazer isso, Senhor, quando eu estava bem? Quem sou eu para chegar até Faraó? A versão de 40 anos de Moisés era uma versão muito mais forte, com certeza. Moisés, nós vimos no Egito, era bem mais desenvolto e bem mais confiante do que o Moisés de 80 anos. Aí se você tivesse visto Moisés, a gente teria dito assim, ó, esse homem está pronto para a batalha. Na época, quando ele era mais novo, né? Esse homem está pronto. Nossa, ele foi educado no melhor sistema do mundo. Ele foi treinado pelos melhores soldados. Ele tem acesso a Faraó, ele tem acesso a todos os lugares desse palácio. Esse cara está pronto para cumprir o propósito. Esse cara tem todos os recursos que ele precisa para cumprir o propósito de libertar o povo. Mas um cara de 80 anos, mas um cara como eu e você, vamos cumprir isso? Vamos fazer isso que Deus está nos mandando fazer? Não temos condições. Aí Moisés, com certeza deve ter pensado assim, não sei, com certeza não, mas eu acho que deve ter pensado, esse povo não quer não, sair da escravidão não, eu já tentei. Essa frase, eu já tentei, é uma frase que eu e você usamos sempre. Eu já tentei cumprir o propósito do Senhor. Eu já tentei fazer isso. É aquela frase, epitáfio, né? Nossa lápide lá. Lápide. Eu já tentei. Tentou? Será? Acabou meu tempo? Mentira. Creio em Deus Pai. Aí você pensa assim, vou correr. Deus pega e manda ele cumprir esse propósito, que nós acabamos de ler nesses versículos. Aí você vai pensar, nossa, por quê, né? Mas sabe o que acontece?
tempo em que ele fez algo errado, ficou esse tempo lá trabalhando, passou muito tempo. Foi o tempo em que ele começou a conhecer todos os caminhos do deserto. Os caminhos do deserto, né? O Moisés de 40 anos era um homem da cidade, mas o Moisés octogenário, né, de 80 anos, conhece o nome de todas as cobras, de toda a localização, de todos os poços do deserto. Outro ponto também que Moisés aprendeu durante esse tempo foi a dinâmica familiar. Porque se ele vai viajar com famílias por 40 anos, é útil que ele venha entender como uma família funciona. Ele se casa com uma mulher de fé, a filha de um sacerdote midianita, e estabelece sua própria família durante esse tempo. Porém, mais do que os caminhos do deserto do povo, Moisés precisava aprender algo sobre ele. Ele precisava se conhecer e precisava conhecer o território e conhecer o que era família. Por isso esse intervalo de tempo entre uma decisão que você tenha tomado lá atrás e a ordenança do Senhor para você cumprir esse propósito é o tempo em que você vai conhecer o território que Deus vai te enviar. Deus vai te fazer conhecer coisas que você não imaginou, até não conhecer famílias. Talvez você se case nesse intervalo para conhecer o que é uma família, para que você vá e cumpra o propósito com maestria, com excelência. Aí Deus pega e nos fala com a gente de diversas formas, que aí é a forma do Carlos lá, lógico que é uma ficção. Mas se ele falou com Moisés através de um arbusto, talvez ele tenha que estar falando com você e você não está percebendo. Talvez ele vai falar com você através de um arbusto, pode ser. Pode ser que ele vai falar com você através de mim, quem sabe. Ou através dessa pessoa que está do seu lado aí, através da vida de Moisés, através de uma canção. Lembra aquela canção que você estava escutando talvez hoje, e Deus começou a falar com você? Ele tem diversas formas de falar contigo. Não encaixe ele dentro do seu padrão. Aí é como se Deus chegou e falou com ele assim: ó, acabou o aprendizado. Foi isso que aconteceu. Moisés, então você ficou aí esse tempo, Moisés de 40 para 80, é muito tempo, 40, então tá, acabou o aprendizado, vamos embora, está na hora de trabalhar. Pobre Moisés, mal sabia ele que ele estava matriculado nesse curso da vida. E sabe da maior? Eu e você também estamos matriculados. Acabou o tempo de aprendizado, talvez para muitos aqui, e Deus está mandando, vamos embora trabalhar. Deus está mandando você trabalhar, levanta aí, porque o negócio está bom. Bota para mim aí. A voz do arbusto, olha aí, igreja. A voz do arbusto é a voz que sussurra em seu ouvido, lembrando que Deus ainda tem trabalhos para você. Você pode pensar que já fez tudo que podia, pode pensar que Ele vai escolher outro. Se for assim, melhor você pensar duas vezes, porque lá em Filipenses 1,6 vai dizer: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso. O tempo talvez de aprendizado acabou. Só que aí Deus vai falar com você para você levantar e trabalhar e fazer, independente se foi uma decisão correta ou errada, ou uma prática, ou um assassinato talvez lá atrás. Não, chega, já aprendeu, já estudou, já se preparou, vá. Porque, não, mas eu já fiz de tudo, eu já tentei, eu já me programei, eu já mudei minha vida, eu já fiz isso, já fiz aquilo. A voz do arbusto é a voz que sussurra em seu ouvido, lembrando que Deus ainda tem trabalho para você. Você não tentou de tudo. Não para por conta de decisões erradas que você tomou lá atrás. Deus ainda tem trabalho para você. Deus ainda tem propósitos, Deus ainda tem direções específicas para você. Vai, passa aí. Você viu o que Deus está fazendo? Então, um bom trabalho em você. Você viu quando que ele vai terminar? Quando Jesus voltar. Posso repetir essa mensagem? Deus tem trabalho para você.
Pode passar outra aí. O seu pai quer que você saiba disso. Para convencê-lo, ele pode preparar algumas surpresas durante esse caminho. Ele pode falar através de um arbusto, um balde, ou ainda mais estranho, ele pode falar com você através dessa palavra hoje. Amém. Acorda. Às vezes Deus está aí, falando com você há tanto tempo, e você não percebe. Abra os olhos espirituais. Talvez já chegou o tempo, você já aprendeu. Não você sabe tudo, não, você vai aprendendo durante a vida. Mas entenda uma coisa: Deus, se Ele te chamou, se Ele tem um propósito específico para você, se Ele te deu uma direção específica, independente das decisões que você tomou lá atrás, Ele está te chamando hoje. Vai, faça, cumpra o propósito. Deus, Ele não estava perguntando as habilidades de Moisés e nem estava querendo ouvir as desculpas dele. E Deus nessa noite não está querendo saber, não está perguntando quais são as suas habilidades, se você é gago, se você fala bem, se você não fala bem, e também não está a fim de ouvir as minhas e as suas desculpas. A desculpa de Moisés é que ele era gago. A desculpa é: quem sou eu para chegar diante de Faraó? Olha o que aconteceu. O cara foi usado para libertar o povo. A vida dele foi um milagre. Ele está vivo. E Deus tinha um propósito e preservou esse cara. Levou ele para aquele lugar, para aquele campo. Construiu a família dele. Cresceu. Estudou a vida. Ele não estava na universidade, não. Ele estava lá no campo, aprendendo, conhecendo o território, e foi lá e conseguiu cumprir o propósito do Senhor com excelência. E hoje nós estamos aqui falando dele. Está vendo? Deus queria mostrar a Moisés que ele seria capacitado pelo Senhor para realizar a obra da libertação do povo. Moisés se desculpou, se esquivou do chamado de Deus, dizendo que ele era gago, insignificante, não tinha mais credibilidade. E talvez seja as mesmas desculpas que eu e você nós estamos usando hoje, para não cumprirmos o propósito de Deus. Gente como a gente. Fica de pé no seu lugar.